Estamos live, é isso aí então. Então seja bem-vindo ao 24 frames por página, né? Se tu tá nos ouvindo no podcast, né? Pode ir no site, deve estar ali nas descrições do áudio, deve estar, né, o link do YouTube. Se quiser olhar para nossa cara aí de quê, né, Duda? Cara de pessoa inteligente, eu acho, né? Pessoas que leem, de pessoas que veem filme, pessoas que não são interessadas no lado mais selvagem da vida, que gostam do conforto. Mais ou menos. Depende do lado selvagem da vida, vai saber, né? Mas então, como o Duda já deu uma adiantada e quem, né, tá vendo, viu, quem tá só ouvindo não viu a carinha dele agora de reprovação. Tem um canal em algum lugar desse vídeo, né, que tem né? E agora me perdi, rapaz. Mas a gente vai analisar hoje o filme Na Natureza Selvagem, né? De Vamos 2000. analisar. Eu acho tão legal isso, gente. Vai analisar. Vamos lá, falar sobre, tá? Eu vou trocar então. A gente vai analisar o filme Na Natureza Selvagem. Vai falar sobre, pegar uma regra ou outra, ver o que a gente achou. Vamos falar sobre, melhor, vou utilizar essa expressão. Vamos falar sobre, né? Ou analisar a nossa maneira, né? Também acho legal assim. Falar sobre o filme Na Natureza Selvagem, né, comigo a maior influencer, né, Capão do Leão, né, sempre é bom lembrar. Influencer, Instagrammer. Aliás, ela tem um canal no YouTube que ela faz lá umas pílulas de filosofia, né, para Enem e para vida, né, Vani, porque filosofia não é só para Enem, é para vida, né. É para vida, exatamente. E amigos queridos como esse, que não te tiram quase o sarro da tua cara. Ela grava lá diretamente do latifúndio que ela tem, onde ela reside. Internet a satélite. É mentira, gente. Internet ela tem um satélite só para a internet dela, um latifundiário. Ela tem três pistas de voo, né, asfaltadas, tirando as que são de terra. Depois fala que filosofia não dá dinheiro. É verdade, que tristeza, né? Injustiça. Mas vamos voltar para o que interessa, que é o teu filme. Tá. E o Duda, já deu um oizinho, né, Duda? Não precisa te apresentar, porque tu já deu um oizinho, né? E se tu tá vendo... Duda needs no introduction. É verdade. O Duda está em todas as lives do Mundo Conan, com certeza, né, Duda? Isso aí é verdade. Eu tô por aí, eu sou o vagabundo da internet, né? Você fica vagando por aí na internet. Isso é uma boa nomenclatura. Mas então, né, vamos analisar, não vamos falar sobre, desculpa, vamos falar sobre, então, A Natureza Selvagem, como foi eu que escolhi, né, ninguém tá vendo, sabe? Quem tá ouvindo não tá vendo. Como foi eu que escolhi, vou fazer aí um resuminho, bem resuminho, né, quanto à história do Christopher McCandless, acho que é assim que fala, né, é baseado num livro, né, do Jon Krakauer. Aqui eu tenho, mas a versão em português de Portugal, o nome é O Lado Selvagem. Não, tem que falar com sotaque, opa. O Lado Selvagem. Tu que é português aqui. O Lado Selvagem, né? O Duda acredita no Brasil. O resumo a orelha do livro em Portugal. O gajo se revolta com a vida, vai para o meio do mato e morre. E mata os animais e morre. Né? Mas enfim, então, como o Duda já deu um puta de um spoiler, né? Deu um puta de um spoiler, né? Então, o Christopher McCandless, né, é um rapaz de 24 anos, mais ou menos. 23, tava tentando me lembrar quando ele tava falando com o Ron que idade que ele tinha. Mas então 23 anos, né? Mas ele fugiu ali com 21 para 22, né? Porque ele ficou 2 anos. Mais ou menos, E aí ele, de uma família rica, acho que não dá para dizer que ele é de uma família média, de uma família rica. Uma família com recursos, vamos dizer assim. Não dá para dizer que eles eram ricos, mas uma família com recurso, vai. Mas não é milionário, mas uma família com grana. Né? Estudou e se formou com louvor, né, na universidade, e ele, regado às frustrações, talvez, da sua vida familiar, né, também regado ao Tolstói, a Thoreau, ao Jack London, enfim, toda essa galera aí que a gente vai falar um pouquinho deles também, acredito, né. Ele acaba totalmente revoltado com a sociedade. Ele tem essa coisa do lado selvagem, né? Então ele tem a viagem na cabeça dele, que ele vai para o Alasca, né?
Então, o livro, né, ou o filme, melhor dizendo, que a gente vai falar mesmo do filme, conta essa história, né, dele saindo de Atlanta, né, as peripécias da personagem lá, até ele chegar lá no Alasca, né? Então eu acho que é... E o filme, ele é dirigido pelo Champagne, né? Ele foi produzido também, eu acho, se não me engano. Escrito e dirigido. Baseado, né, no livro, né, do John Krakauer, né, que se eu não me engano, ele fez uma reportagem, aí depois ele resolveu escrever o livro mesmo, né, dessa história, né, do Chris aqui. Ele até doa também, o Alexander é um quadro, né, que ele faz a jornada dele, né, faz um V, né, que ele vai, depois sobe, né. Tem aqui. É quase como... ele faz uma raiz quadrada, se a gente for pensar, porque ele sai de Atlanta, ele vai lá no México e depois sobe, vai até o Alasca. Quem tá nos olhando aí tem aqui nos pontinhos aqui, ó. Ele sai de Atlanta, no pontilhado ali, ó. Ele desce, depois sobe. Peraí, Renato, segura aí, bota de novo aí. Aí. Olha que chique. Aí, rapaz, o Duda é ninja aí, aqui, ó. Ele sai, eu não vou conseguir mexer aqui, óbvio, né? Mas ele sai de Atlanta aqui, ó. E aí depois ele faz toda essa volta para chegar lá na parte do Alasca selvagem, lá, ó. Lá em cima, lá no topo. Lá em cima, né? Mas aí conta essa viagem dele, esse desprendimento, assim, né? E enfim, eu acho que eu gostaria de ouvir vocês primeiro, antes de eu falar o que eu achei do filme, né? Mas é um filme que, assim, ó, eu acho que não é um filme que todo mundo vai gostar, de longe disso, mas acho que quem gostou do filme realmente gosta do filme, né? É um filme que eu sempre, embora eu sempre falo para os meus alunos, né? Dá para ver o filme e tal, mas eu sempre falo no contexto do arcadismo, né? Quando eu vou trabalhar o arcadismo, que aí tem também algum, né? A vertente iluminista ali e tal. Eu falo, se vocês quiserem entender essa questão do homem, né? Buscar o ser natural, né? De ir para a selva e tal, tem um filme aí, eu sempre indico o filme, que aliás não tá em streaming nenhum, né? Vai ter que ir pro... Não. Como é que chama? Torrent, o que é? Pirata? Não, essas coisas não se faz. Se é pirataria, isso não se faz. Eu conheço que faz isso, mas não, isso é errado, não dá para fazer. É mais ou menos isso, né? Mas por que eu resolvi escolher esse filme, né? Antes de vocês falarem um pouco também. Eu acho que ele tem talvez um outro significado também com essa questão da pandemia, né? Que a gente está no isolamento ainda, né? A gente está gravando dia 17 de setembro, o Rio de Janeiro ainda existe, né? Nessa pandemia interminável do Brasil, né? Que loucura isso. A gente vai, até todo mundo ser vacinado, a gente vai ficar assim, não tem o que fazer. Mas eu acho que, mesmo que a gente tivesse já um retorno e tal, a gente passou por aquela parte de isolamento, né? Que eu acho que dá para pensar nessa questão do filme. Por isso que eu resolvi escolher esse filme, né? Além de ele ser um filme bem colorido também. Eu ia falar isso. Eu achei que tinha escolhido o filme porque ele era colorido, não era preto. Mas fala, Vani, o que tu achou do filme aí? O que eu achei do filme? Eu até falei para os meninos a primeira impressão, o sentimento que eu fiquei depois que acabou o filme, assim, foi de uma tristeza profunda, assim. Eu fiquei bem triste, porque por várias razões. Eu acho que ele traz algumas coisas que me são muito caras, assim. Eu gosto dessa coisa da ideia de estar em contato com a natureza. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a coisa do simplificar a vida é uma coisa que eu busco para mim. Mas ao mesmo tempo, as razões que levaram ele para isso são razões tristes, né? Seja a questão, por exemplo, da família dele, que ele tinha todo aquele conflito e que ele via aquilo como uma hipocrisia dentro da casa dele. Seja as razões que ele vê a sociedade como um problema, né? Tu te isolar aí para que era o que o Thoreau faz também com o livro, né? A Vida nos Bosques. E no caso dele deu certo, ele fez um experimento de 2 anos e depois ele voltou, se reinseriu na sociedade, ele conseguiu voltar. Why I went to the woods, eu li isso na faculdade. Então, assim, é uma coisa que é triste tu chegar a pensar nesse ponto de que tu tens que buscar uma alternativa para tu simplesmente... É poético, é lindo tu buscar essa coisa da liberdade de só viver, né? Que a gente tem essa impressão que a gente vive, e a gente, na verdade, a gente mais sobrevive do que vive, né? É bem esse contraste que tem ali no filme. E que tu tem... É uma coisa apaixonante tu pensar nisso, mas ao mesmo tempo é triste quando no final, né?
e aí vou dar um baita spoiler, ele percebe que, na verdade, não adianta tu querer viver ou ser feliz ou qualquer coisa sozinho. Né? Isso não faz sentido. A felicidade, se ela não tiver a coisa de estar compartilhada com outra pessoa, ela se perde, ela se dilui. Né? E a gente pensa, parando para analisar nesse contexto de pandemia que tu falou, a gente está na natureza selvagem de uma outra forma, né? A gente está isolado na nossa selva de hoje, que é outra, né? Que é bem mais dura, mais cruel, que não tem essa coisa do respirar e da gente poder ter a questão da liberdade, que é uma coisa que é tão cara para o ser humano e que, na verdade, é muito mais um ideal. O conceito de liberdade é muito mais um ideário do que, na verdade, uma coisa concreta, né? Livre, livre, livre. Se tu pegar o Sartre, ele vai dizer, a gente não é livre, a gente é prisioneiro das nossas escolhas. Tu pega vários filósofos vão falar justamente isso. Esse sonho, né, de liberdade, essa coisa de tu poder simplesmente ser quem tu é, eu acho que isso é uma coisa que cativa, todo mundo tem, eu acho que esse momento, assim. Mas o que eu fiquei triste foi justamente pela conclusão, o desfecho que ele teve, né, porque ele chegou um momento em que ele deu, tá, já entendi por que eu tô aqui, já entendi o que é a vida. Tipo, ele chegou, ele concluiu isso. Só que quando ele chegou nessa conclusão, ele não teve tempo de revisitar, reorganizar a vida dele. E tem uma frase que eu achei interessante do filme, que é a irmã dele, né, que ela tem aquela coisa da narrativa, que ela vai meio narrando a história, que ela diz, ele tinha sempre um critério de julgamento muito alto das pessoas que conviviam com ele, né? Então, era como se ninguém se encaixasse dentro daquilo que ele buscava. Então, é muito complicado quando tu vive dessa forma, como se todo mundo tivesse aquém daquele teu lugar, entende? E, na verdade, todo mundo é falho, todo mundo erra, né? Então, a gente tem que ser mais amoroso no sentido de entender isso, né? Entender que a gente não tá aqui para pegar e pilhar os outros e dizer, olha, a vida é assim, vai por esse que é o caminho que é o caminho certo, o meu caminho é o caminho certo. Então, eu achei o filme, eu gostei do filme, Renato, apesar dele ser colorido. Não, eu gostei do filme, ele é poético, ele tem uma coisa literária que ele vai por capítulos, né? Eu disse assim, eu já entendi qual é a vibe do Renato, porque ele é quase um livro, né? Ele tem essa coisa de ser por capítulos, ele tem aqueles momentos que dão aquele contraste da vida do cara com a natureza, né? Que é muito bonito esse lugar que se coloca ele ali. Mas, ao mesmo tempo, depois tem aquela coisa da crueldade, porque ele não está preparado para aquilo. Porque o ser humano não é só um ser selvagem, né? Ele tem uns momentos que quando ele se depara com a fome, a gente não é como se tu estivesse num estado de que tu não consegue ser como qualquer outro animal para lutar pelaquilo, simplesmente lutar, porque vai bater na tua racionalidade, vai bater no teu inconsciente, tu vai entrar em conflito, né? E ele entra nesse conflito, tanto é que tem aquela hora que ele tá com fome, que ele tá desesperado, ele começa a ler os livros, tipo assim, eu vou buscar algum lugar, alguma coisa que justifique o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo comigo. Mas o filme é uma viagem, mas é uma viagem muito boa de se fazer, mas ao mesmo tempo eu sinto assim, é uma tristezinha. Mas é que aquele lugar, ele mexe em questões que são importantes para serem pensadas, assim. Então eu gostei do filme, Renato. Resumindo. Vai, Duda, manda. Vai, Duda. Agora o Duda vem com as curiosidades. Não, eu discordo do Renato no aspecto que ele fala que não é um filme que alguns vão gostar e outros não. Eu acho que ele é um filme muito gostável. Porque a jornada do personagem, o personagem, ele é uma figura muito gostável. Eu acho que quando a gente vê esse filme mais jovem, né, seus dá aquela coisa, né? anos, quando tu tá na universidade, entrando na universidade, ou na universidade, com seus 20 e poucos anos, né, que ainda tem uma vida inteira de possibilidades, a vida ainda não te jogou no chão, né, não te chutou a cara, sabe? Quando tu ainda não sabe como o mundo é de verdade, tu te apaixona, aí tu te apaixona pelo filme, tu te apaixona pelo que é a coisa. Quando tu já vê depois de velho, que é o meu caso, o meu também, que tu vê agora, aí tu já começa a ver com outro olhar, né? Tu já vê com outro olhar o filme. É um filme muito bom, assim, é bom mesmo, sabe? Cinematograficamente, a montagem dele, trilha sonora é uma coisa à parte, assim, né? Embora eu não seja um fã tão grande. É um outro personagem do filme. Eu não seja um fã tão grande de Ed Vedder e do cantar dele, né? Do Gnarling, né? Não sou muito fã disso, mas é bonita a trilha sonora, a história encaixa, sabe?
É um casamento bem feito, a montar o próprio personagem. A gente começa a ver outras óticas da coisa, né? Tu vê assim, coisas que começam a te... Tu está lá assim, o cara vai sair, eu não quero mais ver essa coisa da sociedade, quero viver no mato, quero fazer isso e tal, porque os livros. Aí tu começa a ter aquela análise do cara mais velho, né? Já começa a ter aquela outra visão, assim, que é, por exemplo, muito fácil, né? Ele viveu a vida inteira dele no conforto, ele viveu a vida inteira dele, né? Teve educação, teve essa leitura, nunca se preocupou se eu ter que comer, nunca se preocupou onde ter que dormir, nunca se preocupou em estudar, sempre teve as coisas, e agora não quero saber dessa porra. Isso é uma fala até do The Boys, né? Uma fala que um personagem do The Boys fala, quando a guria fala assim, é só dinheiro, coisa e tal, assim, não é só dinheiro que existe. A Starlight fala pro corredor, né? Fala assim, engraçado, né? Só quem fala isso é quem nunca precisou de dinheiro. E geralmente quem tem essa coisa de abandonar tudo para trás, então tem esse lado. O egoísmo dele, que tipo assim, ele poderia ser revoltado com o pai e com a mãe. Poderia nunca mais ter resolvido a vida. Uma puta merda, velho. Tem a irmã. Sabe? Tem a irmã. Tipo assim, tu desaparecer, a dor de quem desaparece, né? O cara pega, some durante 2 anos. E aí? Morreu? Tá vivo? O que houve? Né? Filha da putice. Filha da puta nesse aspecto. E uma coisa que ele só vai se dar conta no final, né? Porque assim, é só ver os momentos mais legais da jornada dele, quando é que foram? Quando ele tava sozinho? Quando ele tá interagindo com as pessoas. Quando ele tá conhecendo os encontros que ele tem ao longo da viagem dele. A sociedade é uma merda, a sociedade é horrível, o homem é mau. Só que ele só encontrou gente, ele encontrou um filho da puta no caminho, que o filme mostra, deve ter encontrado outros, mas, né, que o filme mostra mesmo, foi um filho da puta, que é o cara do trem. O cara do trem, né? Todas as outras pessoas, o cara na colheita era baita brother dele, a mulher lá, para ele entrar para dentro do abrigo, né? Tratou ele super bem. Até os caras, até os policiais, quando ele entrou, tipo assim, trataram ele que nem gente, sabe? Não tem, então peraí, vamos dar um jeito, tal. Tu entra aí, faz negócio. Aqueles 2 malucos de Copenhague, um casal de aquele é muito bom, né, cara? Sabe? A família de hippies, né? O casal, aqueles 2, né? Que quase adotaram ele como filho, o próprio Ron no final do filme, então tipo assim... o senhorzinho aquele, coisa querida. A coisa toda... É triste aquela parte, né? Eu acho que a parte mais triste do filme é aquela parte, pra mim, é que... Meu Deus, quando aquele senhorzinho diz assim, eu quero te adotar, e ele diz assim, quando eu vou... Quando eu voltar, aí tu vê assim, o que eu percebi, que na realidade essa coisa de querer sair é uma adolescência tardia, tipo assim, é um adolescentezinho, ele deu uma de adolescente. Vou fazer. Eu acho que na verdade, eu não sei se é uma adolescente, sim, mas é uma rota de fuga muito, assim, não é simplista, porque não mas é aquela coisa assim, tipo, a que ponto, tu tem a coisa de que tu lê um livro, por exemplo, ele leu Tolstói, tá? O Tolstói foi um cara que cagou pra família dele, né? Ele tinha todo aquele ideal dele, vamos ser solidários, piriri pororó, mas quando ele teve, quem ele ferrou com a família dele. E quando ele foi morrer, quem é que ficou na volta dele? Né? Então, é uma coisa de tipo, eu acho que é muito mais do ideário, de uma imaturidade, mas não tô falando de adolescência, mas no sentido seguinte, de simplificar as coisas, sabe? Mas, mas é adolescência, assim, porque adolescente é inconsequente. Egoísta, eu acho que egoísta é uma palavra. Adolescente, uma característica inerente ao adolescente é essa, é inconsequência. Por quê? Porque isso é biológico. O adolescente, ele não prevê as consequências das coisas que ele faz, ele não vê à frente. O adolescente, a parte do cérebrozinho adolescente que prevê, que tem a coisa do planejamento futuro, das consequências, das coisas que vão acontecer, não está desenvolvida, não está formado. E no caso dele é bem isso, sabe? É bem aquela coisa do egoísmo, e é egoísmo mesmo, sabe? Eu acho que é, sim, bastante é. Né? E aquela coisa assim, quando o cara fala assim, porque o homem... eu acho também um pouco de ignorância, porque o ser humano, ele não é um animal solitário. Não é. A natureza humana, o ser humano, ele é um animal social, né? Como assim, acho que grande parte dos mamíferos, né, que são animais sociais, que vivem em bando, né? O ser humano é isso. Tu viver isolado, acho legal, mas assim, por exemplo, eu gosto de ficar sozinho.
Eventualmente. Eu sou uma boa companhia, eu me dou bem com as vozes na minha cabeça, vamos dizer assim, eu me dou muito bem com elas. A gente bate altos papos. É importante. Né? Mas eu adoro companhia, sabe? Mesmo que virtual, às vezes, o que eu mais sinto falta nessa pandemia é sentar numa mesa de bar, é almoçar no lugar, é trocar, sabe? Conviver com as pessoas, assim, mas... Então, ele tem essa noção de que, vou me livrar da sociedade e tal. Eu acho que é uma visão muito ingênua, né? Aquela coisa assim, a sociedade embrutece a sociedade, só tem gente que não presta. Eu ainda sou da crença que tem muito mais gente legal do que filha da puta no mundo. Também sou. Eu tenho que acreditar nisso, sabe? Que tem muito mais gente legal do que filhos da puta, sabe? Muito. Então, eu vou por esse lado. Mas ele enxerga isso, né? Ele enxerga isso quando tá com o cu na mão lá, né? Mas ele, na verdade, não enxerga, né? Nós enxergamos. Tá, primeiro, assim, não chegou a falar de verdade, mas é baseado em fatos reais, foi baseado no diário. Sim. Eu acho que é importante. É baseado no diário dele. A citação, aquela que ele fala, eu até procurei, né? A felicidade só é real quando compartilhada, é dele. Dele. É dele. Ele não está citando ninguém. Isso é dele. Ele escreveu isso. Né, que a felicidade então, ele no caminho, tu falaste bem ali que seja durante o percurso dele, ele encontrou pessoas muito legais, né? Tem várias conversas, né? Que são interessantes, né? Nesse caminho. Mas a do... Eu até anotei aqui do Wayne, né? Acho que é o Wayne, o cara da colheita. Da lavoura. Que aí eles estão sentados, assim, no bar, e aí o cara, ele bebum, assim, os dois ali estão meio bebum e tal, e aí o cara assim, eu quero ir pro Alasca, não sei, selvagem, e o cara começa a tratar ele assim, tipo, sabe aquela coisa, tu ouve alguém falando, tu acha, esse aí é louco, só que, aí tu pensa, bom, esse aí é louco, mas eu vou embarcar na dele, e aí ele... né, eu quero ir pro Alasca, aí ele, eu acho interessante que Alasca ou a cidade do Alasca? E ele, Alasca, e começa a fazer não sei o que, e aí até aí ele comprou a viagem dele. E aí, tá, mas por que tu quer fazer isso? E aí ele começa a falar que a cidade tá doente, aí ele começa a fazer aquela coisa toda lá, e aí tem hora que ele diz assim, não pode fazer isso, tu não pode ir tão fundo assim. Isso mesmo. Aquela hora que esse é um momento que serve também pra gente, enquanto espectador, não embarcar no negócio, entende? Tu vai embarcando e aquilo ali é um aviso, ele bate na cabeça, né, ele dá na testa dele, fala assim, não pode ir tão fundo, não se faz isso, né, porque tem muita coisa boa, tu tem que enxergar as coisas boas, não ficar olhando as coisas negativas. Então, eu acho que essa parte no filme ficou bem... né, porque no livro não tem bem esse diálogo, assim, tem, mas não chega a ter... Para quem é mais velho é mais fácil. Para um adolescente ver isso, viaja. Um adolescente que está vendo esse filme, né, um jovem que já está meio de cara com a família, já está meio de cara com a sociedade. É isso mesmo, ele tá certo. Um jovem que anda com a camiseta do Che Guevara, sabe, que acredita que é isso mesmo, esse tipo de coisa, sabe, assim, essa ingenuidade inerente ao adolescente é altamente apaixonante. É engajador, o cara engaja nisso. Mas e também tu falou dessa coisa do adolescente, ele tem uma arrogância intelectual, né? Ele acha que ele tá muito bem cerceado, munido de ideias, né? Que ele acha que ele encontrou a pólvora, né? Ele encontrou... eu não vou saber quem é o comediante agora que falou isso, mas é uma fala que eu sempre uso assim com meus alunos, né? Quando eles começam assim, gurizada, não entendo assim, né? Eu não entendo por que os adolescentes não dominam o mundo, né? Vocês têm que aproveitar que vocês sabem tudo para dominar o mundo, porque depois vocês ficam velho e burro, que nem a gente. Agora vocês sabem tudo. A gente que é velha, assim, né, 40, 30 anos, a gente não sabe nada. Os adolescentes sabem tudo. Por que não dominam o mundo? Vão esperar ficar velho e burro, que nem a gente? Mas porque meu pai não sabe nada, ele não sabe nada, minha mãe não sabe nada. A gente já foi assim, negócio assim, a gente também já foi assim, a gente também já soube de tudo, depois que a gente ficou velho e burro, mas a gente também já soube de tudo. Mas será essa divisão... será que a gente ficou mais esperto? Oi? Será que a gente ficou velho e burro ou será que a gente ficou um pouquinho mais esperto? Um pouquinho? Não, todo adolescente sabe, todo adolescente é muito mais esperto, muito mais inteligente, compreende muito mais que os pais. Fato. Só que eles têm que aproveitar isso para dominar o mundo, né?
A arrogância e doçura da juventude. É isso. Mas essa divisão que ele faz de capítulos, tá? É uma divisão do filme, não é uma divisão do livro. O livro tem capítulos normais, e essa acho que foi uma visão do Champagne sobre a situação. Ele foi lendo as situações do tipo assim, quando ele tomou aquele pau, bom, agora tu é adulto, porque tomou uma coça de pau porque tu tava fazendo um negócio errado, e foi no momento que ele tava meio fudido, assim, ele teve que meio que trabalhar no McDonald's, ele foi meio ali... Burger King. Era Burger King? Era. Já pode ser, como é que é, embaixador do Brasil, tranquilamente. Burger King, não pode, porque o cara era outro negócio lá que faz. Era Popeyes, né? Era Popeyes, não pode. Então não dá, foi mal, então tu vai ter que ficar só de deputado. Mas, então assim, ó, eu quando vi esse filme, tá, eu vi esse filme em 2008, 2009, assim, vi em DVD, me lembro que fui na locadora, aquela época pegava, né, Duda, já falou isso lá no Imã Companhia, pegava lá 7 filmes, passava a venda, aquela coisa toda e tal, eu tava aí meio término de faculdade. Bons tempos, não sei se era legal, mas não sei se eu gostaria de voltar, é tudo mais fácil que o dia. Não tem nostalgia de voltado, é bons tempos, me lembrar. Era legal, mas show tá lá. Vivemos em ponto, acabou. Aí eu me lembro de ver esse filme e, vi o filme assim e tal, e na hora a mulher da locadora me falou assim, tem um filme legal aqui, talvez, e aí me mostrou, baseado numa história real e tal, e eu olhei assim, vou ver o filme. E quando ele morreu, eu fiquei assim, porque o que choca não é porque é uma história, se fosse só uma ficção, embora, né, ali deve ter bastante ficção, obviamente, sim, né, sim, mas sim. Até a morte dele... Pensa que o diretor teve que preencher várias lacunas, né, para poder contar uma história. Teve. E aí eu me lembro quando eu fiquei mal, assim, eu falei, o cara morreu, cara, porque tu tava naquela loucura, tanto que eu escolhi a minha música de formatura, foi a Rise Up, que é a que entra no capítulo de adolescência, ali quando ele corta a adolescência, né, do tipo... Renato querendo fugir da sociedade, tu vê. Querendo fugir da sociedade. Sabe qual foi a música de formatura? Sabe qual foi a minha música de formatura? Não. Minha música de formatura foi o tema de Star Wars. É a tua cara. Formatura, Vania. Qual foi a tua música de formatura, Vania? Foi a música da entrada do Rei do Gado. Qual foi? Da filosofia. Vida de gado, povo marcado. A filosofia foi Monte Castelo, cala a boca. Filosofia foi Monte Castelo e do direito foi o Walk On, do YouTube. Tá vendo só? A Vania é chique, cara. Além de ser latifundiária, ela também tem formaturas. Tá vendo só? Formaturas, imagina. Mas eu escolhi essa música, eu meio que tive uma imersão, eu cheguei a ler algumas coisas e tal, mas tem assim, na verdade, tem sacadas, bem essa, quem faz ele botar para fora coisas que nos faz pensar, são as pessoas ao longo do caminho, né, como o Duda falou, quando ele tá sozinho lá, tem uma parte romântica, assim, e tal, mas eu, assim, fazendo uma análise seca, assim, tem como ser romântico no inverno? Tem, cara, é bonito pra caralho lá, cara. Aqui em Rio Grande não tem comida, não tem caça, não tem nada. Não, tudo bem, mas a imagem é bonita, pelo menos. É que nem uma vez me contaram assim, isso vale para relacionamento, vale também para esse tipo de coisa. Quando a necessidade bate a porta, o amor pula a janela. Ali, entendeu? Claro. Mas tem coisas assim, a parte, tem uma parte que ele tá conversando com a gente, né? Ele não tá conversando com ninguém ali, que é no início do filme, que ele diz assim, na hora da formatura, que ele diz, eu vejo a minha mãe, eu vejo o meu pai, né, jovens, diz assim, não se case, você vai ser uma péssima pessoa, você vai brigar, você vai criar mal seus filhos, você vai bater na sua mulher. Ele faz essa análise do tipo, né, aquilo ali é muito pesado, assim, eu vejo, mas ele tá conversando com a gente, assim, e aquela hora que como é que é o nome dela? É Jen, acho que é a mulher, eu tenho anotado, mas ficou tanto, aqui, Jen, Rainey e Jen, que são o casal rico. Ela pergunta assim, onde é que tá teus pais, né, folks, né, your folks, uma coisa assim, e ele fala, a tua família, teu folk é teu povo, os teus, né.
elas estão vivendo as suas mentiras. Né? Que eu acho que é uma coisa tão babaca, isso é tão babaca. Mas, cara, mas tu tá dentro, quando tu fica sabendo mais das coisas da família, que vem a voz da irmã que conta que o Chris viajou, né, depois quando comprou o carro lá, que se chama Datsun. E aí ele fica sabendo que o pai dele era casado com uma outra mulher que tinha outro filho, que na verdade eles eram filhos bastardos, tem essa coisa. Aí vamos lá, de novo, é um jovem que descobre isso. Claro, Duda, mas tudo bem, cara, mas assim, ó, é tipo assim, ó, o que dá para perceber ali, ó, ele exagerou na dose? Claro que ele exagerou na dose, muito, mas as situações que levaram ele aí são situações graves, que cada um vai agir de uma maneira diferente, né? Sim. Cada um vai agir de uma maneira diferente. Né? Quando ele fala assim, nós somos filhos bastardos, não sei o que mais e tal. Tá, por um guri, sei lá, de 19, 18, 17 anos, pegar e ver assim desse jeito, eu entendo, né? Hoje em dia, como um cara de 40 anos, vai assim, foda-se, sabe? Mas é que eu acho também que não é, eu acho que ele pecou pelo excesso, mas eu acho que tem uma coisa que depõe contra ele, Renato, que é o seguinte, não é a juventude depõe a favor de todas essas atitudes, mas o que depõe contra ele é ele se colocar num lugar que ele tá vendo coisas que os outros não estão vendo. As pessoas, quando estão imersas nessas situações de vida, tipo assim, o pai tá ferrado, a mãe tá ferrada, etc e tal, elas têm noção disso, a gente tem noção das nossas próprias tragédias, dos nossos dramas, né? Só que, claro, a gente vai, o que vai fazer? A gente vai tentar viver da melhor forma que a gente pode, e isso que acontece. Aí a gente vai muito para uma área da psicologia, vai pegar o Freud, que vai dizer, tudo é culpa do pai e da mãe, né? E a gente vai para aquela coisa, ainda somos, pegar o Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na verdade, o que ele está fazendo quase que um processo como o pai dele, que sempre foi muito arrogante com ele, queria mandar na vida dele, e ele está sendo arrogante com as outras pessoas. E ele não está se dando de conta disso. Né? Que essa coisa de, eu quero estar na natureza, eu quero estar no meio dos animais, é lindo, é maravilhoso, mas essas pessoas. Mas isso não te cobra nada. Isso não te dá isso não te cobra nada. Tipo, é mais fácil tu viver assim, porque tu não tem que dar referência para nada, para ninguém, tu não te compromete com ninguém. E a grande dificuldade, que era o que o Duda tá falando, ser um ser sociável implica isso. Tu tem que ter um tipo de... Quando tu te relaciona com as outras pessoas, tu vai ser afetado por elas e tu vai afetar elas também. Tu tem que ceder, tu tem que ceder, né? Tem um cabo de guerra social, né? Tem aquelas pequenas mentiras que a gente, né? Que é o lubrificante da sociedade, né? Ninguém é totalmente sincero, não dá para ser sincero. E aí o que acontece? Tu vai pegar e tu quer fugir disso. Quem nunca? Né? Quem nunca quis fugir de tudo isso? Quem não acha que às vezes as coisas são uma hipocrisia? Eu acho que em algum momento a gente já pode ter parado para pensar nisso. A questão não é o caminho é um caminho mais não verdadeiro? Não sei se é o caminho mais verdadeiro. É que tudo depende, né? Porque assim, quando a gente fala, quando tu pensa assim, parece que ele vai fugir, mas ele vai fugir de uma coisa que ele não quer viver. Entende? É como tu pensar num relacionamento. Eu me relaciono com a Mariazinha, né? E é um relacionamento que eu não concordo porque ele é um relacionamento ruim para mim. Né? Não vou ficar pegando situações. Eu chego à conclusão que é um relacionamento ruim. O que eu faço? Eu me afasto da Mariazinha e vou para longe dela. E eu acho que é basicamente isso que ele faz. Né? O ponto de partida são os pais. O ponto de partida é a família, mas é aquela coisa que o Duda falou, ele não considerou a irmã dele, aparentemente. Ele não contava que ele ia morrer. Tem umas pessoas que falam que ele era inconsequente, sim, né? O cara chegou lá no rio pra remar, o cara foi pro meio do nada, sem tu tem irmão? Né? Renato, tu tem irmão, não tem? Tem. Se ele some por 2 anos... Deus o livre. Então, cara, mas é que assim, é que são condições diferentes. Ali existe uma ligação muito forte do irmão e irmã. É isso que me chama a atenção. É isso que me chama a atenção. A ligação dela com ele, dele com ela, parece que não, né?
Exatamente. Chega no ponto que ela diz, eu compreendo o que ele fez, eu entendi o que ele fez, eu entendi a busca dele, mas aí chega um momento que ela diz assim, mas chegou num ponto que eu comecei a sofrer com isso. Ela chega, ela começa, ela vai justificando o que tá fazendo. O que houve? Tá passando pano. Ela tá passando pano. Aí eu compreendo o que ele fez. Se lá, pode falar que ele foi filho da puta, só porque morreu virou santo, foda-se, sabe? É isso que eu fico assim. Ô, Duda, só pra te avisar que a gente tá transmitindo no YouTube, ao vivo, tá? Nesse momento. Tu não deixou privado, né? Mas fica aí de bastidores, né? Mas enfim. Cara, mas eu acho que ele... Que eu acho que foi a sacada. A gente tá com 0 viewers mesmo, então azar. Então tá bom, então deixa. Mas que é o que a Vani estava falando, né? Essa galera toda, né? Dos iluministas, né? O Rousseau também, então essa ideia, né? De morar na Bom Selvagem, que é uma baita de uma ladainha, Bom Selvagem. Isso aí, cara, isso aí terraplanismo, assim, ó, não tem. Faz uma pergunta. Eu acho que qualquer extremo nesse aspecto é, ao mesmo tempo, ingênuo e babaca, vamos botar assim. Dizer que o homem no estado natural é um bom selvagem é ingenuidade. Dizer que o homem é o lobo do homem é babaca, sabe? Eu acho que o ser humano ele tem grande potencial para as duas coisas. Ele tem potencial para fazer grandes porcarias, como a gente vê toda hora, mas também tem potencial para fazer grandes coisas. E eu gosto de acreditar que a gente está presenciando no mundo muito mais exemplo de coisa legal do que de coisa ruim. Só que as coisas ruins elas têm que ser apontadas. Tem que ser botar o dedo na cara e falar, isso está errado. É que, na verdade, essas duas teses, tanto a do Rousseau quanto a do Hobbes, que são antagônicas no sentido de que pro Rousseau, a sociedade que corrompe o homem, e pro Hobbes, na verdade, tu precisa da sociedade para manter esse homem na linha, as duas são justificativas do contrato social, né? Ou seja, do Estado para orientar a vida das pessoas. Então, as duas são teses para isso, né? Eu estava discutindo esses tempos com um amigo meu, né, a gente com o Shoa, Fábio Shoa, e ele estava dizendo assim, conversando a respeito de Alan Moore, sobre tal, os escritos mais antigos, e a gente vê que ele era bem genuzão, por exemplo, V de Vingança é anarquista, que o homem tem que ser livre, que não pode viver em sociedade. Cara, eu acho que se não tem a sociedade ali dando, sabe, dando um freio no homem, dando um porte, tem um grande potencial de dar zebra, sabe? Eu acho que tem que ter com certeza. Né? Qual é a função, assim, é que nem eu digo, qual é a função de pai e mãe? Pai e mãe tem que ser, não, meus pais são meus melhores amigos, minha mãe é minha melhor amiga. Cara, tu pode ser melhor amigo do teu pai e da tua mãe depois que tu passa os teus 30 anos, que tu é agora um filho de 15 anos, ser melhor amigo da mãe e do pai, isso não existe. Pai e mãe tem que ser pai e mãe, sabe? O tipo de coisa. Tem que ser o guia, tem que mostrar como é que é, tem que desagradar. Pai e mãe tem que desagradar, filho tem que ficar pistola com pai e mãe não tem que agradar filho. Então, e essa função, né, esse freio, esse limite, que depois a sociedade vai... O dia que ele for pai, eu vou cobrar, ainda bem que tá gravado, Vani. Pode cobrar. Escreve e cobra de mim. Escreve vai ter 800 mortezinhos aí. Escreve, não vai passar de 4 mil. Escreve e cobra. A gente até, no nosso trabalho, a gente viu uma palestra do Léo Freiman, que é um psicólogo, psicopedagogo, enfim, ele trabalha com crianças. E ele fala bem isso que o Duda está dizendo. Ele está dizendo que pai e mãe não tem que ser amigo de filho pequeno. Ele vai, porque eu disse que um pai chegou e disse, o filho de 5 anos, ele é meu melhor amigo, e disse que ele virou pro cara e disse assim, procura uma pessoa da tua idade para ser teu melhor amigo, teu filho é teu filho. E aí... Porra. Uma coisa não exclui a outra, né? Tu pode, eu acho, mas eu entendo que tem uma boa relação com os Mas é uma coisa muito gritante. É uma coisa muito gritante, vocês vão entender, né? É uma coisa que às vezes me deixa assim, passado, quando eu vejo alguns exemplos, né? Quase nem fica assim, né? Então isso é raridade. Mas assim, é que em sociedade a gente tem que controlar mais. Mas, por exemplo, Renato e Vani, o papai e a mamãe de vocês se preocupavam se eles iam agradar vocês ou não? Se eles estavam se assim, tu me ama, tu gosta da mãe, tu gosta do pai? Nunca. Hoje em dia os pais têm essa preocupação de não decepcionar os filhos, de não desagradar os filhos, de fazer com que os filhos gostem deles, que os filhos achem eles legais. Cara, minha mãe, eu costumo brincar com isso, a minha mãe, ela me decepcionava sistematicamente. Na volta a gente vê
Depois na volta a gente vê, é mó putaria que Muito maravilhosa isso. Vou comprar, relaxa, vou comprar. Na volta a gente pega. Na volta a gente compra. Cara, assim, é horrível, sabe? Mas você sabe que isso tem a gente isso não isso caleja, né? Isso caleja, faz um calo emocional em ti, te prepara para o mundo. É isso que o Léo Freiman diz. Ele diz que, na verdade, a gente está criando uma geração de crianças que não vai saber lidar com a frustração, porque os pais não querem que as crianças se frustrem. O mundo é um grande, na volta a gente vê. O mundo é um gigantesco, na volta a gente pega. Na volta a gente pega. Essa frase, teremos que anotar ela. O mundo é um gigantesco, na volta a gente vê, é ótimo. Não é? Mas é isso, talvez essa geração de agora, de pais agora mais jovens e que tá vendo aí, tem uma relação diferente porque sofreu, talvez, né? Sofreu essa coisa de pais rígidos demais, ou da volta a gente vê. E aí tem uma miopia desgraçada, entendeu? Que não percebe que eles só são, de repente, pessoas minimamente funcionais porque os pais foram assim. Tu entende? Esse é o lance. É aquela coisa assim, saber. Uma vez eu me lembro quando a Xuxa teve a Sasha, há milhares de anos atrás, porque a guria agora é um mulherão. Ela chegou e deu uma entrevista e ela disse assim: se a Sasha quiser, e a Sasha não tinha nem nascido ainda, que derrube uma parede, eu vou mandar ela derrubar uma parede. Se ela quiser, não sei o que eu vou fazer. E eu ficava pensando, essa guria vai ser um nojo, porque ela não vai ter a capacidade de buscar as coisas. Né? Porque vai ter sido tudo dado de mão beijada, então ela não vai ter nem o prazer de ter coisas pelo próprio esforço, né? Então, acho que tem muito disso, e acho que esse filme mostra bem essa geração que tem esse estalo de revolta com os pais, assim, que essa coisa, tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe, e que, claro, a gente só vai perceber que não é assim, porque eles são seres humanos que erram como a gente, tiveram uns problemas com os pais deles também, né? Quando a gente fica mais velho, aí a gente tem a coisa de, agora eu entendo por que as coisas são assim. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo, né? Exatamente. Mas uma coisa que me chama a atenção é a que ponto chegamos, né? Quando o Renato Russo aqui, a que ponto chegamos? Renato. Mas ele abriu mão, né? Ele até se formar e tal, era tranquilo, ele tinha um fundo ali e tal, ele pegava o dinheirinho dele ali, né? Se formou, não precisou, aparentemente não precisou trabalhar até se formar e tal, aquela coisa toda. Mas ele abriu mão de um futuro. Ele estava ali pronto para começar um trabalho, uma carreira, e ele abriu mão. Não, eu não acho que ele abriu mão. Abriu? Eu acho que ele abriu mão. Eu acho que ele abriu mão. Ele foi buscar o que ele queria, ele não queria aquilo. Ele simplesmente... Mas aquilo entrou... Ele fez aquilo protocolar, porque era o que esperavam que ele fizesse, mas ele sempre teve um foco no que ele queria. O que ele queria era tchau e benção. Tchau, meu povo, tô indo embora. Ele queria morrer no meio do mato, de inanição. Errou! Eu acho que eu fico com a sensação, Vani, que ele abriu mão, tá? Abriu mão. Mas por que eu esse filme... Vamos lá. Eu achei Nutella pra cacete nisso aí. Achei muito Nutella. O cara vai pro meio do mato com um rifle. Ô, filha da puta, vai caçar com arco e flecha, desgraçado. Não quer ver no meio do mato? Uma 22. Então vai lá. Vai com arco e flecha, ô. E aquela hora que ele mata o Alce, aquela hora é bem triste também, né? Claro que é. Guri de apartamento, nunca carneou um bezerro, nunca fez, né? Nunca matou nem a porra de um coelho, vai lá matar um bode, óbvio. Ia dar zero, óbvio, sabe? É aquele meme, né? Vai dar merda. Sabe o que aquilo me lembrou? Aquela cena do o Regresso com o Leonardo DiCaprio, que ele mata, que ele pega, ele estripa todo um cavalo, né? E ele entra pra dentro do bicho. Pra não morrer de frio. Na realidade, ele fez pra ganhar o Oscar, mas tudo bem. Aliás, tem uma curiosidade aí, né? O Leonardo DiCaprio era pra ser o personagem principal. Mentira! Essa eu já sabia, Duda. Essa eu sabia. Eu tenho uma outra legal pra ele. Tá ligado que ele tá sempre usando um relógio, né? No filme. Sim. Aquele relógio era do cara mesmo. Mentira. Aquele relógio era do cara. O relógio que ele usa no filme era do cara.
Tá, e o nomezinho, Alexander Supertramp, é legal, né? Não, Supertramp eu acho legal porque é uma das minhas bandas do coração, né? Uma das minhas bandas Supertramp é uma das minhas bandas de formação. A minha irmã, como eu escutava Supertramp, assim, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, o disco rodava, né? Logical Song, It's a Rainy Day, sabe? E eu sou apaixonado por Supertramp. É uma das minhas bandas que moram aqui de formação. Sabe que uma curiosidade, o Duda deve saber isso melhor que eu, que esse ano acho que foi, que tiraram o ônibus dele de lá, né? Lá do Alasca. Tem uma galera, sim, tiraram porque tinha uma galera que queria fazer o mesmo percurso dele. Lá. O brasileiro ficou. O brasileiro ficou preso lá. Teve gente que foi fazer e teve gente que ia, que nem descostinha, sabe? Mentira! Isso não Sim, tem gente que morreu na corredora. Aquele rio que ele atravessa quando tá com gelo, depois ele vai voltar e não consegue voltar porque o troço tá violento. Teve gente que naquele rio ali, ó. Bom, só o lance que ele pega de descer os rapids lá, que ele desce, aquela corredeira que ele encontra o casal maluco e vai até o México, aquilo ali já é tenso pra cacete. É aquela hora que o cara grita, capacete, pô! Ele passa assim, né? Cara, é água. Não, é água, mano, mas tem pedra, entendeu? Sim. Eu já fiz o ônibus esse foi retirado com helicóptero. O troço foi daqueles helicópteros grandão, sabe? Foi tirado, foi içado, tirado lá. Ele foi tirado. Quem sabe como é que aquele troço foi para lá? Foi de uma construção. Foi numa construção. Estavam construindo alguma coisa e deixaram aquele ônibus lá, e aí o pessoal adaptou, os caçadores ali. Eles adaptaram. Mas assim, isso aí do ônibus parar no meio do mato, no meio de uma coisa, até não é difícil, porque o que acontece? Teve um episódio, eu não me lembro de qual foi o programa agora, eu vou ratear. Os caras acharam no meio do mato, assim, o ônibus de turnê do Aerosmith, lá da década. E os caras reformaram o ônibus, Os caras reformaram o ônibus de turnê, tava no meio do mato. Eu vejo essa série, é da History. Não me lembro qual era o nome da série. Os caras fizeram isso, acharam o ônibus do Aerosmith, o ônibus de turnê, tava a vanzinha deles, um ônibusinho adaptado. É o trato feito, como é que é o nome? Que é o gordinho magro. Caçadores de relíquias, eu acho. Caçadores de relíquias. Os caras acharam, tava no meio do mato, estava no meio do jogado, assim. Comprou uma propriedade, lá tinha, tipo tu, assim, não sabe que tem a propriedade, daqui a pouco tu acha alguma coisa. Daqui a pouco tem lá, sei lá, a van do Roberto Carlos lá, quando ele foi fazer um show no Capão do Leão em 1955, mais ou menos. Gente, eu tenho que achar um calcanhar de Aquiles desses gurias, eu não achei ainda, mas o dia que eu achar, eu vou encher tanto o saco deles, vocês não têm noção da verdade. Achar um calcanhar de Aquiles de vocês, pra ficar enchendo o saco. A gente mesmo já se azar quando aparece, a gente mesmo já se tira o tempo. Isso aí. Sabe quando vocês falaram dessa história de achar, eu me lembrei do episódio do CSI mesmo, que foi o seguinte, que eles acharam um mergulhador pendurado em cima de uma árvore no meio da floresta. E aí queriam saber como é que esse cara tinha morrido. Então, e o Grissom, foi o CSI que eu mais gostei, foi o original. O mais legal era o mais legal deles, né? Ele disse que um helicóptero foi apagar um incêndio, foi pegar água no mar, pegou um carinha de... Eu vou te falar, eu não sei daí, no lago. Era um incêndio florestal, mas isso aí também aparece no Magnolia. Aparece, porque é uma daqueles fatos inexplicáveis que aparece no Magnolia, lida muito com isso, no filme Magnolia, com Tom Cruise, com a Julianne Moore, e grande elenco, né, como o pessoal gostava de falar antigamente. Eles lidam com essas situações, né, absurdas, e uma delas é essa coisa do cara que aparece no topo de uma... Um mergulhador com a roupinha todinha de pé de pato. Um mergulhador completo, assim, de scuba dive cravado num pinheiro, assim, alto. Que horror. Eu fiquei pensando como é que aquele ônibus tinha parado lá, não sabia. Não sabia dessa... Parece que foi uma construção, alguém foi construir alguma coisa lá e acabou abandonando o ônibus lá. Mas não cheguei até, deve dar uma gulgada aí, deve dar... Dá uma dudada aí, Dudada. O Dudada. É uma coisa engraçada, né? Assim, tem algumas coisas que às vezes a gente tem que se policiar, né? Como eu vejo muito filme cínico,
hoje em dia, né? Quando a gente lê muita coisa, hoje em dia os filmes são muito cínicos, né? Tem muito cinismo nos filmes que a gente vê. Sempre vai esperar uma merda acontecer quando o filme tá um filme mais sério e tal, alguma coisa vai, né? Uma punhalada pelas costas, uma segunda intenção. Então, quando aquele senhorzinho aparece, alguma coisa assim, o cínico que mora em mim, né, que espera que alguma coisa errada derrou em cima de mim, assim, vai querer fazer alguma coisa com ele, vai querer uma segunda intenção, né, vai querer fazer... Do velhinho, tu achou? No início, depois tu fica quieto, tia, senta lá no canto. Eu tava tão de boas, achei o velhinho tão queridinho desde o primeiro, quando deu carona. É que tu é uma menina pura, Vanito, não vê terror, essas coisas assim, entendeu? Esse filme, entendeu? Tu vive o teu lado selvagem diariamente. Embora, isso é uma coisa que eu tenho. Embora eu goste de acreditar que tem muito mais gente legal do que gente que não presta, eu consigo ver, eu sempre acho que, né, eu sempre desconfio, então chega essas horas, tu começa a pensar a mesma coisa com o casal de hips, assim, tu fica pensando assim, mas rolou uma situação entre ele e a mulher ali, uma coisa mais homem e mulher ou mais mãe e filho, qual é o lance ali? Entendi, entre os dois, entre ele e uma mulher, mas é uma coisa entre mãe e filho, ficou claro depois. Depois fica, mas é meio edipiano. Muita ambiguidade, assim. Sabe o que eu achei interessante daquilo ali? Que ela chega e diz assim, aí ela conta que o filho dela também, ela não via, 2 anos que ela não via o filho dela, ou seja, ela estava projetando a imagem do filho nele, mas eu fiquei pensando, isso acontece muito na vida da gente, né? Como a gente é mais tolerante com pessoas que não são da nossa família do que com pessoas que são da nossa família. Normal. Tipo assim, ele era super tolerante com o casal ali, e o cara dizia assim pra ele, eu amava essa mulher. Ele não dizia eu amo essa mulher, ele dizia assim, eu já fui apaixonado por essa mulher e tal. Tipo, ele nunca foi tolerante com o pai dele, a mãe dele, como ele era tolerante com aquele casal, que de alguma forma estavam por conveniência juntos. Não era aquela paixão toda, né? Eles estavam ali porque eles estavam meio acomodados, sabe? Estavam naquela relação, tinha uma coisa sexual e tal, mas não era uma coisa que tu dissesse assim, que fosse uma coisa super maravilhosa. Então ele era muito tolerante com isso. Com os pais dele, ele não teve essa tolerância. E a gente normalmente é assim, né? A gente tem uma tendência a ser muito mais tolerante com quem que é distante, né? Do que com a própria família, uma coisa assim que... o filme, ele traz muitas questões, assim, bastante questionamento. Renatinho queria fugir. A gente ficou sabendo. Tem uma ideia, eu até tava olhando e eu falei assim, cara, eu me lembro de ter lido um negócio por causa desse filme, eu botei essa frase lá no falecido Orkut, e aí depois quando abri o Facebook em 1800 e alguma coisa, eu peguei a mesma frase e botei, né, aí fui lá no meu Facebook, né, eu quase não olho, aí eu puxei, a frase é do Turro, ele diz assim, eu fui à floresta porque queria viver livre, e queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida, expurgar tudo que não fosse vida, e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Né? E aí até hoje eu estava falando com a Camila, com a minha esposa, e ela disse, mas por que tu gosta tanto desse filme? Eu disse pra ela assim, eu sempre tive esse sentimento, parece que eu tô sempre procurando alguma coisa que eu não sei o que é. Entende? Assim, sabe? Aí tem aquela hora que ele faz aquela referência da gaveta, né? Que o Chris, quando era pequeno, fugiu, andou 3 quarteirões para abrir a gaveta de doces, né? Que ele queria pegar doce. Do vizinho. E a irmã fala, eu não sei o que ele encontrou nessa gaveta, mas é melhor do que aqueles doces, né? E porque essa aventura que ele estava vivendo. Então, eu fico com essa... Eu tô sempre pode ser uma viagem. Eu não tiro... Não tô achando que isso é verdadeiro, 100% verdadeiro. Mas eu fico com essa sensação. Eu tô procurando uma coisa que eu ainda não sei o que é. Né? Também pode ser que, não tá te esforçando, mas tu fica naquela, assim. Então, isso me leva muitas vezes a experimentar certas coisas, né? Que a gente tá fazendo não deixa de ser isso. Né? A gente começou o podcast, a gente começou meio que assim, né? Agora fazendo podcast meio live assim, né? Daqui a pouco a gente vai, né? Live. A gente tá com zero espectadores. Mas a gente não quer divulgar, a gente só quer gravar pelo YouTube, né? Foi o YouTube fazer essa generosidade pra gente. Essa mão pra gente aí. Essa mão pra gente. Mas eu sempre fico com essa sensação, assim,
e de certa forma me deixa aberto para experimentar outras coisas, né? Olhar, ver, mas essa coisa da tolerância também, né? Mas a coisa que eu mais tenho medo, assim, a coisa que eu mais tenho medo é tu entrar, né, nessa rotina e quando tu vê, passou, né? A coisa passou por qualquer que seja o motivo, né? A gente tá de quarentena, para mim o ano tá passando voando. Eu acho que o que tu tens, Renato, é o que o Turro dizia ali. Eu acho que o que tu tens é vontade de viver e medo de não ter vivido. Talvez seja isso, porque talvez seja essa coisa que tu tem, essa coisa que, de um modo geral, deveria ser o pensamento de todo mundo, porque se a gente tem medo de não viver, a gente vai viver melhor, né? Porque se a gente acha que qualquer coisa serve, a gente vai tocando o trem e tá tudo certo, né? Enquanto a gente se sente compelido a buscar uma coisa, tá me faltando alguma coisa, é vontade de vida, né? Essa coisa de que move as pessoas, é vontade de viver. De fazer e medo de não viver, né? Porque eu acho que isso a gente tem muito na sociedade de hoje, que é essa coisa assim, a gente vive muito pro trabalho, a gente não tem tempo para as pessoas, os espaços que a gente tem pra gente, pra, tipo, o Duda ficar sozinho, como ele gosta, eu também gosto de ficar sozinho. Eu também gosto, essa quarentena não deixa. Não gosto. As pessoas que moram comigo. Eu gosto de ficar sozinho, mas eu gosto de eventualmente ficar sozinho com as minhas coisas e ficar no meu mundo, mas eu sou abençoado, que eu tenho a minha mulher é a minha melhor companhia. Disparado, hein? Ela é, cara, assim, a gente às vezes briga, a gente às vezes assim, né, a gente dá muita risada junto, a gente se tira muito tempo também, sabe, a gente se dá muito bem, então assim, essa quarentena tá sendo muito mais suportável por causa disso. Olha que fofinho. Mas o que eu tô dizendo assim, é no sentido de que a gente buscar esses espaços pra gente mesmo, tipo, ficar sozinho, não tô falando ficar sozinho definitivamente, mas ficar sozinho com teus pensamentos, ter aquele momento de respirar, né? A gente precisa desses espaços pra gente poder respirar, porque senão fica insuportável, porque senão tu vai ter só a obrigação do trabalho, vai ter só que ficar em função do relógio. Né? Isso é uma coisa que quando a gente é muito jovem, isso é uma coisa que a sociedade sempre fala, mas é uma coisa que de uns tempos pra cá tu começa a perceber. É claro que é bom ganhar dinheiro, é bom, né? Pra mim dinheiro é muito mais um meio do que um objetivo, né? O dinheiro é o fim do trabalho, né? Não é o meio, é o fim do trabalho, né? Tu trabalha para ter dinheiro, mas ele acaba sendo também um meio por si para chegar em coisas legais. É o começo para alguma coisa, né? Tu parte depois para. O dinheiro não é o objetivo. Eu tenho que ganhar muito dinheiro porque eu quero ter muito dinheiro, não. Eu ganhar dinheiro para ter para morar numa casa minimamente confortável, né? Para comer, para comprar conhecimento, comprar livros, gibi, sei lá, tu ter as coisas. Mas uma coisa que eu assim, me arrebenta, assim, é essa coisa que se tem hoje em dia muito do ser produtivo, né? Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser produtivo. Só que assim, quem fala isso é proletário. Quem fala isso, entendeu? É trabalhador, é candango. Tu vai ser produtivo pra quem, o desgraçado? Sabe? Pra quem é que tu tá sendo produtivo? Comunista! Cadê o mito do Não é comunista. Sim, não entendo o cara que fala da sociedade. Quando o cara tem essa coisa de tem que ser produtivo, tá produzindo pra quem? O cara é assalariado, sendo produtivo pra quem? Parece que compram lá, vocês estão beneficiando quem? A Amazon? A Amazon está me beneficiando. Tá entendendo? Então, assim, eu costumo dizer que as coisas que mais me dão prazer na vida não me pagam um real, sabe? Porque é fato. É isso que a gente está fazendo, né? Eu falo. Odeio meu trabalho de maneira nenhuma, adoro meu trabalho mesmo, mas assim, sabe? É aquela coisa. Eu entendo que é só um trabalho, eu entendo também que eu sou extremamente, como todo mundo, é extremamente substituível. Nós somos substituíveis, né? Quando tu tem um emprego, quando tu não é dono do teu da tua coisa, né? Quando tu não manda no teu tempo, na tua força de trabalho, né? Quando a tua força de trabalho é explorada, né? Tu tá no emprego, tu é substituível. Então, assim, aí é sempre essa corrida de ratos. Então, de uns tempos pra cá, né? Assim, já 2 anos, assim, eu resolvi dar aquela reduzida, né? Teve uma época que eu trabalhava em 4 lugares ao mesmo tempo, sabe? Tava sempre assim, hoje em dia eu trabalho em menos lugares. Eu trabalho menos? Não.
trabalho tanto quanto, porque os dias livres, fora de aula, o cara tá igual trabalhando, mas eu tenho mais qualidade de vida nas coisas que eu faço, ganho um pouco menos, mas, né? E produz mais, né, Duda? Não, mas tem que dar, mas produzo mais. Eu acho que produz melhor não, também. Eu não produzo mais, produzo melhor. Eu produzo mais porque, olha só, ele continua dando aula, tá? E aí ele tá live de Conan, podcast, live sem views, com 0 views, que ele não tá acostumado, né? Porque as lives dele tem, tipo, mais views que essa, pelo menos. Tem um... Ou seja, tu tá produzindo mais, porque tu produz mais coisas, tu continua dando aula, não o mesmo número de aulas, mas tu continua dando aula e faz outras coisas. Mas isso não é uma, como é que eu vou te falar? Isso não é uma necessidade. É o que eu ia falar. Eu acho que o legal é quando tu faz as coisas eu não porque tu quer. Eu não posso estar parado, né? que estar produzindo. Cara, assim, ó, quando eu não tenho nada para fazer, eu adoro fazer vários nadas. Eu sou mestre em fazer vários nadas. O dolce far niente, né? O do italiano, os italianos é que tem as coisas, o dolce far niente. O doce não faz nada. Adoro. O que tu tá fazendo? Tá fazendo nada. Porra nenhuma. Tu vai fazer nada? É justamente o contrário do que a sociedade de hoje quer. E é tão engraçado isso. Tão engraçado que a gente fica... Eu dominei essa arte. A gente tem que pegar, nós somos professores, a gente sabe disso, a gente tem que estar lá preparando os alunos para a vida, pessoas que sejam mais reflexivas, pessoas mais críticas e tal. Só que no fundo, o que eu percebo de um modo geral, a educação de um modo geral, ela não quer isso. Por quê? Porque ela não é feita para isso, porque o sistema não quer isso. O sistema quer o ratinho que corre lá na rodinha para produzir, né? Então, tudo é muito complicado. Então, quando a gente começa a perceber isso, tá, aí eu entendo o carinha querer fugir lá pro meio do mato e viver. Porque ele diz, a minha vida é minha, a minha vida não pertence ao Estado, a minha vida não pertence ao dinheiro, a minha vida é minha. Eu faço com ela o que quiser. Mas ele poderia ter... É que falta falta maturidade, né? Falta maturidade. Talvez se ele voltasse... Mas o Duda, anos 90... sabe, eu acho que ele foi, essa foi a condição dele, mas talvez, né, como a Vani colocou lá no início, né, o Turro fugiu e voltou. E eu acho que ele tinha essa pressão, entendeu? Ele tinha essa pressão de eu vou voltar. De que maneira eu vou voltar, eu não sei. Mas é aquela coisa assim, ó, como a ligação da mãe também é importante, né? Quando ele tá para morrer, né, a mãe fala que ouve ele, né? Por isso que é feita aquela cena, né? Que é recriada daquela maneira. Quando ela acorda lá, ela acorda isso, assustada. Ela acorda. A primeira cena do filme. Hã? É a primeira cena do filme. E aí, então, essa parte que, quando ele se dá conta também, ele tem essa relação com a mãe também, entende? E aí que ele vai lá ajeitar as coisas dele para ir embora. Então, eu acho que fica essa coisa, que é só mesmo... Uma das partes mais tristes ali, quando ele tá quase morrendo, que ele imagina, é uma frase muito bonita, eu não vou lembrar agora, mas ele fala assim... imagina a alegria como se eu estivesse voltando para casa, né? Que é como se ela estivesse vendo ele. Tu saberia disso se tu olhasse pelos meus olhos agora, né? Como se na verdade ele estivesse se entregando para a morte, uma coisa assim. Eu digo, putz, cara. Então tem uma coisa do retorno do que ele quis, mas não foi feliz, infelizmente. Acharam, né? Porque acharam vários pedaços de folha, de livro, com coisas anotadas por ele, né, lá no ônibus, né, e uma das coisas estava escrito assim, ó, cadê? Aqui, ó, tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor, a Deus e que Deus vos abençoe. Ele escreveu, foi a última coisa que aparentemente, cronologicamente, foi o que ele escreveu, entendeu? Então, sei lá, ele realmente se deu conta quando tava, eu acho que a água bateu. Ali ficou evidente o seguinte, ele se deu conta. Cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu vou voltar. Né? E aí depois ele meio que sofreu por ele ver a situação dele, mas ele percebeu antes, acho que foi essa, não é tipo, vou morrer, eu percebi, aí né, tu sente que né, o que realmente é importante para ti. Ele conseguiu ter essa noção e na tentativa de voltar aí não tinha mais o que fazer, entendeu? Aí
Aí se ferrou-se. Aí ele faleceu. Que se fura. É mais ou menos isso aí. Mas é assim, e esse filme ele me deixou, a Vani falou, né? Assim, fiquei triste aqui. E eu fiquei de novo, assim. Não fiquei tão triste que nem da primeira vez, também não fiquei tão triste como a morte da 355, né? Mas, foi foda aquela ali. Até hoje não me recuperei disso. Eu passo, às vezes, eu olho. Eu também não, cara. Quando eu reli. Os dois cabaços, né? Eu falo, nossa, não faz isso, né? Mas eu acho que é um filme que... Eu acho que quase todo mundo nessa pandemia passou por uma situação daquela ali. De estar isolado, de estar daqui um pouco, né, com as pessoas em casa, mas de pensar assim, tá, e agora? Peraí, mas eu não posso ir ali, não posso ficar aqui. Tudo bem que a parte virtual, né, tu ter o contato ela, de certa forma, dá um alívio, né? Eu acho que as pessoas nunca conversaram tanto, talvez, assim, quem tem acesso, óbvio, quem tem acesso aos meios virtuais, né, a internet, uma conexão decente, né, que permita isso. Acho que as pessoas nunca entraram tanto em contato, nunca se conectaram tanto, literalmente. Até porque as pessoas estão mais em casa, então... mas aí tem que ver também a qualidade dessa conexão também, porque as pessoas estão muito cri-cri, muito críticas, muito julgando as outras, muito falando um monte de merda para todo mundo. Mas isso é que potencializou, né? Isso potencializa, né, o maldito algoritmo. Tem um comentário que era bem interessante que a Helena começou a ver, e depois eu vou ver, que é o dilema das redes. Eu quero ver esse troço, todo mundo jogando. Netflix? Vou dar uma olhada. Aí, então... Tô com medo de ficar paranoica, mas eu tô com vontade de ver. Quer ficar paranoica? Snowden. É o filme do Snowden. Essa é mais paranoica que não tem. Então, desviando um pouquinho, mas já voltando para o assunto, né, a questão dessa coisa da rede da paranoia, a gente até pode conversar depois disso, mas eu acho que essa paranoia, ela até pode existir, mas como é que eu vou te explicar? É óbvio que o Facebook, o Google, a Amazon, tudo isso está aí para influenciar a gente, porque eles querem dinheiro, né, então eles vão usar de todos os algoritmos e maneiras para fazer isso. Só que, se a gente está ciente disso, maravilha, entendeu? Exato. Se alguém chegar assim e falar, o Duda claro, tem todo o lance de acabar com uma reputação, isso pode acontecer, né? Mas, por exemplo, se alguém me xingar no Twitter, se alguém me xingar no Facebook, isso não vai me afetar, mas vai afetar um adolescente, mas vai afetar uma criança, mas vai afetar uma pessoa. É importante. Mas vai afetar uma pessoa psicologicamente e emocionalmente mais frágil do que eu, né? E aí... de ofensa, se for uma ofensa não contra a tua honra, porque tudo bem, aí tu sabe quem tu é. Hoje a gente tá falando disso numa turma, mas, por exemplo, se for a tua honra profissional. Vai depender muito da coisa. Vai depender do que for, entendeu? Vai depender do peso que estiver, vai depender se houver repercussão, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem, né, hoje é 17, como falei antes, ontem o Grêmio perdeu, né? E aí eu tava olhando, os loucos furiosos, pistola, mandando todo mundo tomar. Aí até brinquei hoje, um aluno disse, ele não veio, porque o Grêmio perdeu, ele tá tão nervoso, não veio. E aí eu disse, mas tu não é gremista? Eu digo, sou, mas desse mal eu não sofro, né? Então, é claro que pegando essa analogia, assim, é que aquilo ali é muito importante para a pessoa. E aí a pessoa fica totalmente sentida e louca. Os comentários da internet é isso também. Aquilo parece que poderia ser bobagem, mas para a pessoa é muito importante. As minhas redes sociais, elas são muito sem graça até, né? Normalmente, não boto nada, né? Eu tenho meus posicionamentos, mas quando eu sou muito factual. Agora, por exemplo, assim, às vezes falando, mesmo no podcast ou aqui, às vezes eu tenho uns intempéries, eu falo umas bobagens, assim, né? Eu falo palavrão e coisa. De repente alguém pode ver e não gostar. E aí? Não me conhece, né? É um risco que se corre. Mas tem uma coisa que eu queria comentar antes de encerrar o papo, voltando para a questão do filme, assim, e é uma coisa que me preocupa muito desse pessoal de agora, né, e até eu já fiz essas enquetes, assim, durante a aula, assim, como eu trabalho redação também, em algumas turmas, às vezes eu boto um tema para discutir uma coisa que eu acho interessante que seja discutida, né, e falar sobre essa questão de carreira, né, de profissão e tal. O que vocês, com 18 anos, cara,
qual era a certeza que vocês tinham na vida? Nenhuma. A certeza que eu tinha, ou a vontade, né? Ou pelo menos assim, ó, eu quero fazer isso aqui. Era quando eu estava no terceiro ano, era que no outro ano eu não queria fazer nada. Era a única certeza que eu tinha. Vou tirar um ano sabático, né? Não, e aí foi aí que eu, por acaso, me tornei pai, né? Não é que eu não estava sem fazer nada, né? Mas foi nesse momento. A vida acabou com o teu ano sabático. A vida foi lá e... o meu ano sabático tem 19 anos. Né? Aí, ó, achou que ia ter um ano sabático? Achou errado, otário. Né? Mas enfim. Uma coisa engraçada, porque eu com 18 anos, assim, eu tinha uma noção que eu queria fazer medicina. Ô, Duda Médico, já pensou? Mas eu estudava para isso? Não, eu me sabotava pra caramba. Aí, no primeiro vestibular que eu resolvi fazer, eu fiz para letras em inglês, um amigo meu estava fazendo letras português, eu fazia curso de inglês, eu achava legal a coisa de dar aula, né? Aí eu quero saber, vou fazer. Passei, comecei a estudar, achei legal, porque é um curso que nos primeiros semestres eu tive, acho que a felicidade de ter professores excelentes na universidade, assim, cara, a gente fazia te apaixonar pelo curso. E aí Universidade pública de qualidade? Não. Pública de qualidade absurda, sabe? De qualidade absurda. Então, aí quando eu tô, tipo, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu imaginava que ia dar aula. Não, mas essa galera hoje aí, Duda, Ivani, eles já pensam na profissão, eles esquecem da faculdade. Isso eu acho fundamental, dizer assim, vocês esquecem da faculdade. Quero ser médico. Tenho faculdade, sabia? Tu tem que fazer a faculdade. É uma coisa engraçada, né? Sempre aquela coisa. Ter, cara, tem tanta coisa que tu vai fazer no meio. Não, porque quando eu acabar, quando eu for para a universidade, eu vou estudar só o que eu quero. Porque quando eu terminar a faculdade, eu vou poder fazer o curso de inglês. Porque quando eu terminar o curso. É sempre o quando eu. Cara, eu fui tanto no fluxo. Eu nunca tive muito planejamento, sabe? Eu sempre fui muito no flow. E nesse flow aí eu fiz teatro. Não um curso de teatro, mas durante meu ensino médio eu fiz teatro, apresentei pelo estado, assim, né, com o pessoal, junto com a escola. Bebê. Tudo com a escola, quase. E troféu, cara. Melhor ator coadjuvante no Festival de Teatro Amador do Estado. Quase Ganhei quase o Kikito. Acho mais legal que o Kikito até. Então, assim, e aí eu contei, sabe? Então, uma coisa engraçada, assim, eu fiz muita coisa na minha adolescência, mas nunca fui assim, porra louca, sabe? Tipo, sabe, assim, de encher a cara, sabe? Essas coisas assim, bem que hoje em dia a molecada, hoje em dia, quando dar o louco, a coisa é punk. Cara, mas o que me incomoda é que eles sofrem por antecedência, sabe? Tipo assim, eu sempre falo assim, porque eu vou ser advogado, eu vou ser médico, você tá, olha só, você tem que acabar o colégio, você tem que passar no Enem, ou no PAV, ou no vestibular, você tem que frequentar a faculdade, se formar, fazer o bagulho e arrumar um emprego. Porque ser advogado é pior ainda, tem que fazer a OAB. Tem que passar na prova da OAB. Tem que passar pra... E aí tu pensa o seguinte, ó, não tem mais nada chato do que trabalhar, cara. Aquela coisa da obrigação de trabalhar. Eu tenho gostado do teu trabalho. Eu acho que aquelas pessoas que... Eu gosto do meu trabalho, não tô reclamando do meu trabalho ou de trabalhar, mas é aquela coisa assim, ó, compara com que aquele adolescente que tá ali estudando, né? Aí a melhor época da vida. A melhor época da vida de qualquer pessoa. A pessoa tá querendo ser adulto. A pior coisa que tem ser adulto. As pessoas têm que ter noção. É a melhor época da vida. É a época que tá mais feio, é a época que tem mais espinha, é a época que tá mais ferrado. Mas é a melhor época, porque a vida tem que se preocupar com duas coisas. É basicamente dormir, levantar, ir pra escola, voltar e, no meu caso, jogar videogame o dia inteiro. Sabe? Não tem aquela coisa que diz que o melhor da criança é esperar por ela. Na verdade, a gente tem muito isso. A gente quer, quando é criança, quer ser adolescente. Quando é adolescente, quer ser adulto. E quando quer ser adulto, a gente quer voltar no mesmo. Mas aí que tá. Eu não tinha esse tesão por ser adulto. Eu não tinha esse tesão por crescer logo. Eu não tinha esse tesão para chegar logo no final da universidade. Tanto que eu fiquei, assim, a minha carreira acadêmica, a minha carreira de ensino médio é um pouquinho demorado, assim, sabe? O ensino médio é demorado. Então, mas eu queria ser adulto para dirigir. Eu nem para isso fui. Eu fui dirigir, querem.
Eu queria dirigir, eu queria poder viajar. Eu fui aprender a dirigir com 35 anos de idade. Eu também fui tarde. Também tirei a carteira bem tarde. Mas aí vocês estão de sacanagem. Eu tava antes de completar 18 anos, né? Que tu podia fazer umas aulas, eu já tava lá fazendo. É que tu era pegador, né, Renato? Tu era pegador, né? Mas era porque, tu acha que eu tinha carro, Tu era pegador. Eu não, cara, não era pegador. Assim, eu olho minhas fotos com 15 anos, eu falo pra gurizada, o gurizada se mata de rir, né? Eu falo assim, cara, hoje em dia vocês são bonitinhos, vocês têm recurso, né? Tudo arrumadinho, os guris. Tem recurso. Naquela época, eu olho minhas fotos com 15 anos e olha assim, caramba, velho, tu conseguia dar uns beijos com essa cara aí. Eita. Magro, e um gogó assim, ó, desse tamanho, uma coisa. Eu ainda conseguia dar pessoa aqui. Ainda conseguia dar um beijo. Assim, mas essa geração é muito ansiosa porque eles são muito pressionados para isso, né? Eles são. Mas é deles, Dani. Muitas vezes é deles. Pergunta para eles. Faz esse teste. Principalmente no nosso âmbito, principalmente no nosso âmbito. No nosso âmbito, aqui nós três, no nosso âmbito, é deles. É deles. Não. Tá, o pai e a mãe, que é que eles passem na faculdade. A pessoa tá pensando na profissão. Entendeu? Eu tô assim, gente, adulto, profissão, boleto, é uma merda. Adulto, profissão e não precisar se preocupar com o boleto, deve ser lindo. Na minha opinião, assim, tu sabe que a diversão acaba quando tem que pagar o primeiro boleto. Quando tem que pagar o primeiro boleto, tu sabe que a diversão acabou. É sério. Exatamente. E aí são coisas interessantes. Mas é verdade. Isso é preocupante, porque isso aí castra. Isso aí tu vai gerar adulto totalmente frustrado que não sabe se frustrar. Adulto frustrado. Mas que não sabe se de meia idade, sabe? Eu fico olhando assim, adulto com crise de meia idade, sabe? Assim, às vezes, gente da minha geração que tá com seus 41, 42 anos, os caras assim, que estão casados estão pirando cabeção, sabe? Não se aguentam. Mas isso aí sempre tem. E não sei o que. Isso aí sempre tem, cara. Isso aí sempre tem. E vou te dizer assim, eu acho que nesse sentido aí, a Vanessa pode falar melhor do que eu, obviamente, porque ela é mulher, eu vou falar de mulher, então eu acho que as mulheres são mais, quando conseguem se libertar de certas coisas, elas são muito mais reprimidas durante a vida. A mulher de 40 anos, ela foi muito mais reprimida do que um homem. Essa quão frustrado esse homem foi. A mulher, a mulher sempre tá atrás, né? Tá mais achatada, assim. E tu vê, cara, e aí tu consegue perceber que é um processo social. Só que, como eu acho que o que tá acontecendo com essa gurizada aí também é um processo social. Mas aí tu pensa o seguinte, uma criatura que passou a adolescência inteira tirando notas 10 na escola, e só estudando muitas vezes. Às vezes eu tive alunos que conseguiram buscar esse equilíbrio, que eram extremamente estudiosos, mas tinham um outro lado. Né, eu tive um aluno que o cara era campeão brasileiro de skate, o cara fazia pra caramba e tal, e o guri era um crânio. O cara disputava coisa de skate aqui, acolá e fazia e tal, e o cara na escola, ele era assim, um gênio, o cara tirava 10, o cara era, pensa num aluno assim, e tal, uma exceção, porque tem alunos assim, que vivem para aquilo, que estudam e tal, e muitas vezes não aproveitam as coisas legais de ser adolescente, e a gente tem a noção. Mas, assim, a gente tem aquela noção que depois que tu passa do ensino médio, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa, isso ensino médio, sabe, assim, tipo, não interessa que se tu tinha 10, ou se tu vivia recuperação no ensino médio, isso não vai determinar o adulto que tu vai ser. Mas aí o Renato tá falando de repressão da mulher, e aí eu faço uma leitura semelhante a essa questão da adolescência. Eu acho que tem uma coisa muito da autoestima que passa por aí. Sim. Muito. Porque, tipo assim, por exemplo, tu chega a uma determinada idade, as pessoas falam, por que tu não casou? Aí por que tu não tem filho? Ou seja, tem sempre pessoas querendo coisas de ti, né? E tu tem que te moldar dentro de determinado padrão para tu ser ok, né? Tu tá dizendo assim, eu sou uma pessoa ok, não sou uma pessoa, não sou um ET dentro desse lugar, né? Então, acho que tem muito em relação a essa coisa dessa ansiedade, de trabalho, de dinheiro, tem muito uma coisa de autoafirmação deles, que pode ser por N questões que a gente vê que essa geração é uma geração diferente, que talvez depois eles vão pensar que eles não precisavam de tudo isso, né, que a gente pode ser, a coisa do simplificar a vida, eu acho bem interessante. É libertador.
É libertador. Até porque, meus amigos, assim, ó, a vida, a gente não tem controle de nada. A gente pensa que a gente tem controle, a gente não tem controle de nada. Né? E a gente a gente tem essa coisa de achar que a gente pode planejar tudo e fazer tudo e a gente não é por aí, a gente não tem esse controle. A gente pode planejar e esperar o melhor. A gente até pode planejar, mas a gente tem sempre que esperar o melhor. Mas não ter certeza. Aí vem essa coisa de não ter certeza. A não certeza é uma coisa que quando tu percebe que tu não tem a próxima semana não é certa, pode acontecer um monte de coisa na tua próxima semana, tu diz assim, ok, né? Tu te liberta dessa coisa de ter que estar pronto para tudo, entende? É a questão dessa ingenuidade do cara do filme, essa questão da ingenuidade e arrogância ao mesmo tempo do adolescente, que é achar que eu posso tudo, eu faço como eu quero, eu vou conseguir as coisas que eu quero, etc e tal, que passa pela questão de autoafirmação, enfim, essas questões familiares, mas eu acho que é uma geração diferente mesmo, porque assim como a gente já somos adultos diferentes dos que os nossos pais foram, porque a gente também já tem uma outra visão da vida, por exemplo, dessa coisa de essa inquietação, o que eu tenho que fazer, ou abrir mão de coisas muito certas, para, por exemplo, viver melhor e buscar coisa boa é tu ler um livro porque tu tem prazer de ler o livro, não porque tu precisa. Isso aí não porque alguém disse assim, olha, tu vai ter que fazer um artigo do livro tal, matou a tua leitura, né? E aí tu chega um dia e diz assim, sabe aquele livro? Eu vou ler agora. Faz um tempo que eu não faço isso. Mas ler pra gente gravar é legal, eu gosto. Isso eu faço, isso é uma coisa. Mas aí tem um outro engajamento, tem uma outra coisa por trás, né? É que hoje a gente não é essa coisa de, é uma obrigação. Não, é porque é um prazer, se torna um prazer essa coisa do debate, da leitura, do ver o filme. Essa coisa mesmo do McCandless é que ele era inconformista, né? O que o pessoal fala, ele era inconformista. Mas como ele não conseguia mudar as coisas à volta dele, ele simplesmente quis se afastar, né? Foi por meio do mato. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma coisa que a gente se dá conta depois de velho, né? E ainda assim é um treinamento constante. A gente não consegue controlar o mundo. Assim, tem coisas que a única coisa que a gente consegue realmente controlar é a nossa reação, às situações do mundo. É a única coisa que a gente consegue controlar. Às vezes nem isso. Às vezes um impulso bem... Às vezes não. Mas é a única coisa que a gente tem um controle mínimo. Tu não consegue controlar as situações à tua volta. Tu acha que consegue, né, controlar o que vai acontecer. Tu não consegue controlar o que uma pessoa vai te dizer, o que um chefe vai te dizer, o que a pessoa que está contigo vai dizer. Tu não consegue controlar isso. Mas tu consegue controlar a tua reação a isso. Tu consegue respirar, pensar, contar até 3 e aí fazer alguma coisa, né? É uma coisa que eu procuro nunca pular, sabe, assim. Cara, tem uma coisa que eu tento nunca não fazer mais, é tomar uma decisão de vida com raiva, né, ou assim... Intempestiva, impulso. Impulso, assim, decisão de vida, né. Uhum. Né? A Amazon me fudeu porque tem aquele botãozinho que tu acha que é pra botar pro carrinho e tu aperta, tu fala assim, comprei, tu fala assim, filha da puta. Não sabe ler? Compra com... Não sabe ler? Mas prosseguir a compra não é comprar. O semi-analfabeto, ele te diz, compra com um clique, compra... Não, no meu não diz isso, no meu diz prosseguir a compra, ele disse. Prosseguir a compra, não é compra. É português de Portugal, o teu também? Pode aí. Mas eu não... desculpa por comprar coisa, né? Mas é uma coisa assim, ó, mesmo que eu possa falar alguma coisa, vou fazer tal coisa, até isso é difícil, né? Tu te policiar e tu te construir, mas é difícil, assim, mas esse filme eu acho que ele tem o que me segurou nisso aí foi sempre aquele não vá tão fundo, aquela cutucada na testa, assim, porque quando eu vi o filme, era uma época que eu meio tava assim, ó, eu vou sair fora. Na vida louca, vou meter o pé. Eu vou sair fora, vou dar uma banda, tanto que eu tentei. E aí eu optei por não fazer. Eu optei por não fazer. O que o Renato fez? O Renato pegou, arrumou as trouxas dele e foi lá, vou acampar lá nas dunas, vou lá para depois do navio do cassino.
Vou lá para Hermenegildo. Vou me Cara, isso é um poder da questão da literatura ou da filmografia, que seja. Eu tinha um professor que ele uma vez na filosofia, que ele achou que ele era o Foucault. Uma vez ele raspou o cabelo, ficou careca igual o Foucault, assim, e ele incorporou o Foucault em sala de aula e tal. Eu digo, cara, que viagem. A gente tem que saber separar as coisas, né? A leitura. Que mico. É o tipo de coisa que o Gil vai pensar e falar assim, não, esquece. O Gil pensa, não, sempre não... Para, velho. Mas assim, ó, se a gente pensar bem, dá pra botar o Christopher McCandless, né, o Alexander Supertramp, como um fundamentalista, né? Ele pegou as leituras dele, ele foi tipo um purista, né? Um fundamentalista. Ele pegou aquelas leituras assim, ele é isso aqui que eu vou fazer e pronto, né? E, cara, todo fundamentalismo, toda leitura descontextualizada, toda leitura, né, é perigoso, não dá, não rola, sabe? Tu tem que... Né, é ali, cara. Ali aquela cena do filme é o grilo falante agora, o grilo falante virou... quando o moleque lá de 16 anos, sei lá, tá lendo o Capital, né, resolve ler o Capital, ou resolve ler o Mises, ou resolve ler, sei lá, de repente um Mein Kampf, né, tem um louco pra tudo, e acha que aquilo assim, né... Eu lembro que o livro que fez isso comigo foi o Vigiar e Punir, do Foucault. E aí eu li aquele livro, eu acabei o livro de Jesus Cristo, não tem saída pro sistema penitenciário. Não tem saída. A Bruna tinha 14 anos quando leu isso, assim, isso pirou a cabeça dela. Aí eu lembro que eu tinha que fazer um resumo do livro, e eu fui falar com o professor antes de apresentar isso na faculdade, na época da graduação da filosofia. E eu chorava copiosamente. E ele, calma, Vani, calma, não é assim. Eu digo, mas não tem saída, a gente vai cair de uma estrutura em outra estrutura. O que é isso, meu Deus? E aí ele disse, não, calma, não é pra ir. Fica muita calma. Aí ela voltou para casa, desceu na porteira, e da porteira até a casa, como demora, ela esqueceu o que ela esqueceu, né? A caminhada foi grande, a latifúndio, né? Vários hectares até chegar lá. Que noia, cara, que noia. É que é tão grande que é pro meu próprio Alasca. Dá pra eu fazer a caminhada, essa que esse menino fez aí. A Vani vai pro Magic Bus, o Magic Bus é 200 metros da casa dela, o Magic Bus, lá o ônibus mágico. Tem um arroio aqui atrás que corre, que é perigoso, não dá para atravessar. Pior que tem mesmo. Arroio, não é rio, gente, é arroio, outra coisa. Cara, mas é uma coisa assim, não adianta, é o fundamentalismo, né, cara? Muitas vezes tu lê alguma coisa sem ter o filtro, né? Sem ter o filtro da experiência. É que eu digo assim, voltando a essa coisa da profissão, né, do adolescente, não ter aquela coisa de querer ver o depois. O que adianta o cara se formar juiz com 30 anos de idade, com 25 anos de idade? Tu tá entendendo? O cara vai ser um juiz de vara, sei lá, de matrimônio, um juiz de divórcio, né? Vai de coisa assim, o cara nunca foi casado, ou, sabe? Ou mal teve, ou nem tem filho. E aí, não tô dizendo assim que o conhecimento... Né, da lei, o conhecimento empírico da lei é uma coisa, não, mas o cara não tem a vivência, o cara não tem o bom senso que é o que se espera de um juiz, sabe? A medida da coisa, e é que a vida não é só inteligência intelectual, né? A gente tem que ter inteligência emocional, e inteligência emocional só vivendo, não adianta. Né, eu acho fantástico, assim, aí quando a gente vê nas internet da vida, aqueles videozinhos daqueles juízes que tem nos Estados Unidos, que vão julgar os casos, o cara bem velhinho, sabe, aí julga, o cara velho tá julgando, tipo, porque... o senhor, eu tomei uma multa, né, o senhor velho, 90 anos, o senhor tomou uma multa? Por que o senhor tomou uma multa? Não, porque eu estava levando meu filho para tratar câncer, seu filho deve ter 60 anos, eu tenho que levar ele não consegue dirigir, 90 anos o senhor leva o seu filho para... eu já vi isso aí, eu já vi, eu acho. Aí o cara pega assim, vou revogar tua multa, é isso mesmo, tipo, não é a letra da lei, é o bom senso, é o cara enxergar a situação, sabe, E às vezes um moleque assim, que a lei, bandido bom é bandido na cadeia, tem que errado. Isso era umas pistolinhas, Duda. Isso aí é uma pistolinha. Sempre tem que acabar com o Duda pistolinha, né? Mas vamos encerrar, que tá quase 1h30 aí. Então, assim, ó, vejam o filme, é massa, vejam só. Lembra do na cabeça.
Vejam o filme com o dedinho aqui depois, não se aprofundem demais. Porque... Não te apaixona, mas não te apaixona. Vê, mas não te apaixona. Curte, mas não te apaixona, sabe? Tipo, molha o pezinho, mas não mergulha. Molha o pezinho, mas não mergulha. Namorinho de verão, sabe? Tu mora no Rio Grande do Sul, ela mora no Pará, então assim, sabe? Curte ali quando vocês estão ali, mas depois vai cada um pro seu lado, não te apaixona, porque vai sofrer, sabe? É verdade.